Imagina só você desaparecer e quando os seus familiares finalmente te encontram, eles descobrirem que você é um impostor. No caso de hoje, eu vim falar pra vocês o caso de Nicholas Barclay. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixa o seu like. O caso de hoje é um caso bem intrigante, porque uma pessoa foi sequestrada e de repente uma outra pessoa aparece no lugar e as pessoas nem desconfiavam daquilo. Enfim, é um caso bem intrigante. Mas então, chega de enrolação, sem mais delongas, chega de blá blá blá, simbora pro vídeo. Foi em uma tarde de junho de 1994 que Nicholas Barclay foi visto pela última vez por seus amigos em uma quadra de basquete próximo à casa dele. Na época de seu desaparecimento, Nicholas Barclay tinha 13 anos e já carregava consigo um péssimo histórico. Nicholas era conhecido por ter um péssimo comportamento tanto na escola quanto em casa e também ter algumas passagens por centros juvenis, passagens pela polícia como roubo, invasão, falta na escola e até mesmo má disciplina. Sua mãe era solteira e tinha mais 2 filhos, contando com Nicholas Barclay. E ela era viciada em crack e ela dividiu seu tempo no trabalho em uma loja de conveniências e também nas reuniões dos narcóticos anônimos. Nicholas era considerado abusivo com sua mãe, tanto que ela pediu para que seu filho mais velho voltasse para casa para poder controlar Nicholas. Mas agora que eu dei esse breve resumo sobre o que é o caso, eu vou falar sobre quem era Nicholas Barclay. Nicholas Barclay nasceu no dia 31 de dezembro de 1980, no Texas. Exatamente, mais um caso no Texas. Ele era o filho mais novo de sua mãe, sendo que a sua segunda filha se chamava Carrie e seu filho mais velho se chamava Jason. E todos moravam na cidade de San Antonio, também no Texas. Na cidade, Nicholas era conhecido como sendo um garoto bem problemático e bem abusivo. Tanto que a polícia ia para a casa dele tentando acalmar ele, já que ele era fisicamente e psicologicamente agressivo com a sua mãe. E na escola ele não era diferente, já que ele foi acusado de ameaça aos professores. E não para por aí, já que em seu histórico de crimes juvenis ele tinha roubos e também uma invasão a uma loja de conveniência. Nicholas também tinha 3 tatuagens ilegais feitas provavelmente com uma agulha e também uma tinta. Essas tatuagens provavelmente foram feitas por um garoto mais ou menos da idade dele, que era por volta dos 13 anos. Algumas pessoas falam que, como ele já era considerado um pequeno bandido, no primeiro momento a família não se preocupou muito com o desaparecimento dele, porque supostamente ele já tinha desaparecido algumas vezes, mas logo assim voltava para casa. Mas é aí que vem o desaparecimento desse bendito cujo. No dia 13 de junho de 1994, a mãe de Nicholas deu a ele $5 para que ele pudesse ir jogar basquete com seus amigos, que ficava em uma quadra a mais ou menos 2 milhas da casa. Mais tarde, Nicholas ligou para a mãe, mas quem atendeu foi o irmão mais velho, Jason, já que a mãe trabalhava de noite e praticamente dormia de dia. Ou seja, a vida dela era trocada. Jason ficou mega bravo com o Nicholas, dizendo que ele não ia acordar a mãe para ir buscar ele e que Nicholas deveria vir para casa a pé. E essa foi a última vez que os irmãos se falaram com vida. Vale lembrar que Nicholas fugia muitas vezes de casa e voltava sempre no dia seguinte, e foi por isso que a família não se importou de primeira vista com o desaparecimento do garoto. Eles até mesmo pensaram que Nicholas tinha fugido, já que no dia seguinte ele tinha uma audiência com um juiz que ia determinar se ele ia novamente para um centro de reabilitação para criminosos juvenis. Mas aí ficou bem claro que ele não ia voltar tão cedo. Com seus $5 emprestados da mãe, ele não conseguiria ir tão longe assim, e a família começou a ficar mega preocupada quando ele não apareceu no dia seguinte e nem no outro dia. Quando finalmente a polícia foi chamada, eles pensaram que não ia ser uma tarefa tão fácil encontrar o Nicholas, já que naquela época ele não tinha nenhum cartão de crédito, nenhum celular para ser rastreado. Mas também a polícia acreditava que ele não teria ido tão longe, já que ele tinha pouco dinheiro. Porém, algumas testemunhas que viram o Nicholas pela última vez descreveram ele usando uma calça roxa e uma mochila rosa. Ou seja, objetos e vestimentas bem chamativas para que pudessem buscar o garoto. Por mais que a polícia procurasse Nicholas, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência, nenhuma pista que levasse aonde está ele.
E a família começou a acreditar que em alguns dias ele iria voltar, mas esses dias se transformaram em meses, e esses meses se transformaram em 3 anos. Porém, houve uma certa fagulha de esperança, já que o tio de Nicholas disse que ele tentou invadir a garagem dele, mas o garoto fugiu logo após o incidente. Por mais que as poucas pistas, praticamente inexistentes, levassem a lugar nenhum, a família lutava para manter a esperança. Mas então, 3 anos depois, a família Barclay recebeu uma notícia que abalaria eles por completo. 3 anos depois do desaparecimento de Nicholas Barclay, a família recebeu um estranho telefonema em outubro de 1997. Em um pequeno vilarejo na Espanha, Nicholas Barclay foi visto pela primeira vez com vida em uma estação de trem. Lá na Espanha, ele foi realocado para um abrigo de pessoas desaparecidas em Linares. E depois de algumas semanas de investigação para saber se realmente era o Nicholas Barclay, ele foi identificado graças a uma foto. Foi então que a sua irmã Carrie viajou até a Espanha para poder finalmente falar assim, é ele, e também trazê-lo de volta para casa. E quando ele finalmente chegou em casa, ele foi recebido por todos e também pelos seus pais. Mas havia algo de estranho no comportamento desse novo Nicholas. Esse suposto Nicholas Barclay disse que ele foi sequestrado enquanto voltava para casa. Os sequestradores levaram ele para o aeroporto e do aeroporto ele foi para a Espanha. Ou seja, foi uma longa viagem desse suposto Nicholas. E depois que esse suposto Nicholas chegou na Espanha, os seus sequestradores levaram ele para onde havia um tráfico sexual infantil, mas ele conseguiu fugir. Depois que esse suposto Nicholas Barclay voltou para casa, ele estava agindo de maneira bem estranha, mas a família estava tão grata que eles não perceberam essa estranheza. Porém, alguns membros da família começaram a perceber algumas mudanças nada sutis no garoto, já que a cor do cabelo e também a cor dos olhos havia mudado. E quando ele foi perguntado sobre essas mudanças, esse suposto Nicholas falou que seus sequestradores haviam arrancado seu cabelo fora e tingido ele para ele nascer daquela cor, e também eles pintaram os seus olhos. O que praticamente seria inviável, já que para mudar a cor do olho é quase impossível. Eu não sei se é possível, gente. Mas é quase impossível e também, se for possível, deve ser um procedimento muito caro. Só usando lente, gente. Eles também desconfiaram do novo comportamento de Nicholas, já que o antigo Nicholas era raivoso e explosivo. E esse novo Nicholas era bem calmo e até mesmo gentil. Por mais que para todas essas perguntas, Nicholas tinha uma resposta na ponta da língua, tinha uma coisa que só os familiares mais íntimos de Nicholas sabiam, que eram as suas 3 tatuagens. E para surpresa de todos, esse novo Nicholas também tinha essas 3 tatuagens. Ou seja, estava praticamente provado que esse suposto Nicholas era o Nicholas dele. Mas para o detetive particular Charles Parker, aquilo tudo não se passava de uma encenação. Foi então com essas novas suspeitas que o detetive decidiu investigar a fundo esse novo Nicholas Barclay. Segundo o detetive particular, essa nova personalidade de Nicholas Barclay não refletia traumas, mas sim maturidade, que é uma coisa bem diferente. E também que os sequestradores não dariam o trabalho de mudar a cor dos olhos, já que era uma tarefa impossível. E com o Photoshop, ele decidiu comparar as 2 orelhas do garoto, já que a orelha é praticamente uma impressão digital. E ele comprovou que as orelhas eram de tamanhos e formas diferentes. Tipo assim, a orelha pode crescer com o tempo, mas mudar de forma, aí são outros 500. Essas novas estranhas coincidências se intensificaram depois que ele descobriu que esse novo Nicholas Barclay não deu a sua impressão digital e nem uma amostra de sangue para provar que ele era o Nicholas Barclay. E depois dessas novas constatações do detetive, o tribunal decretou que esse novo Nicholas doasse uma amostra de sangue. E com a amostra de sangue coletada e também os exames feitos, a família descobriu uma terrível coisa. Esse novo Nicholas Barclay não era o Nicholas Barclay, e sim um garoto completamente estranho. Esse novo Nicholas Barclay se chamava, na verdade, Frederick Bolden e tinha 23 anos na época, sendo que o Nicholas, se tivesse voltado para casa, era para ter em torno de 16, 17 anos. E mais, esse homem era um fraudador de identidades em série na França e já era procurado até mesmo pela Interpol. Antes dele assumir a identidade de Nicholas Barclay, ele era conhecido pela Interpol como o Camaleão por ter assumido mais ou menos 500 identidades.
é muita, muita gente. Graças a seus traços infantis, ele conseguiu assumir identidade de criança. O que é um caso bem parecido com aquele caso que inspirou o filme A Órfã. Mas você deve estar se perguntando, o que ele conseguiu com isso? Então, ele conseguiu praticamente afeto da família, um lar para morar, comida na barriga, um teto sobre a cabeça, conseguiu bastante coisa. Até mesmo alguns dinheiros. Depois que Nicholas Barclay foi identificado como sendo Frederick Bolden, o FBI pensou que a família tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento de Nicholas. Mas realmente, o Frederick tinha se empenhado no disfarce, já que ele tinha feito até mesmo as tatuagens do garoto. Quando o Frederick foi descoberto, ele foi julgado e sentenciado a 6 anos de prisão. E antes dele ser jogado na prisão, ele alegou que a família Barclay era culpada do desaparecimento de Nicholas. Frederick disse que a família sabia que ele era um impostor. E mais, a família também usou essa suposta volta de Nicholas para casa para esconder o assassinato de Nicholas Barclay. E apesar de Frederick não conseguir provar esse seu ponto de vista, ele tinha plena convicção dessa sua afirmação. Muitas pessoas, incluindo o detetive Charlie Parker, afirmava que Frederick estava envolvido em algo muito maior, mas que ninguém conseguia provar. Depois que Frederick foi solto, ele voltou para a Europa, principalmente para a França, assumiu poucas identidades e depois ele decidiu dar um basta nisso, se casou e não se sabe mais nada dele. Mas então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. E, gente, que caso bem roteiro de Hollywood, sabe? Mas então, esse é o vídeo e até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.